A gente vem com a análise do Américo Martins. Américo, importante a gente trazer um novo elemento também. Você adiantou ontem para a gente aquele movimento capitaneado pelo Brasil com os países do G20 numa reunião entre chanceleres para validar um documento. A gente recebeu agora há pouco, então, a atualização sobre o encontro. O documento se chama Um Chamado à Ação sobre a Reforma da Governança Global, com compromissos de reforma e modernização de organizações internacionais como a ONU e também as Nações Unidas e a Organização Mundial de Comércio. Você já adiantou tudo isso para a gente ontem, mas eu queria que você trouxesse também um pouco mais sobre o assunto. E, claro, né, a expectativa do encontro do Petro com o Lula. Renata já discorria sobre o assunto e dizia, olha, não dá para a gente esperar grandes coisas, grandes movimentos. A diplomacia também está jogando água na fervura aqui no Brasil, viu? O Américo dizendo, a gente está um pouco de mãos atadas agora com a saída do Edmundo Gonzalez. Como é que o mundo assiste à situação da Venezuela e esses esforços capitaneados por países vizinhos? Olá, Tainá, muito boa tarde para você, para o Uribe e para todos que nos acompanham. Eu vou começar pelo segundo tópico que você levantou, a questão da Venezuela e do encontro, que é um encontro importante entre o presidente Lula e o presidente colombiano Gustavo Petro. Como vocês já anteciparam, muito pouco de aspectos concretos pode sair dessa reunião. Eles certamente vão discutir em muito detalhe a situação da Venezuela. Os dois países vêm tentando agir de uma forma conjunta desde antes, inclusive, das eleições. Os dois foram fiadores daquele acordo de Barbados que garantiu a realização das eleições e os dois governos vêm tentando duas coisas em particular. Primeiro, não tomar um partido, não reconhecer a vitória nem do Maduro, nem do Edmundo Gonzalez, como quer a oposição, e também não querem globalizar essa questão, querem manter essa questão sobre aí as discussões dos países da América Latina, em especial da América do Sul. Uma coisa concreta poderia, sim, sair dessa reunião. Os dois países passarem a criticar de uma forma muito mais enfática o que aconteceu nessas eleições. Porque nós temos muitas evidências de que essas eleições não foram livres e que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela não agiu de forma imparcial, especialmente ao declarar, sem apresentar números, muito importante a gente sempre lembrar isso, declarar a vitória do Maduro. Então o Brasil e a Colômbia podiam, sim, aumentar muito a pressão diplomática sobre o Maduro. Isso removeria o Maduro do poder, isso faria o Maduro rever as posições dele, isso faria a justiça venezuelana se declarar incompetente para jogar esse caso, porque afinal de contas é manipulada ali pelos asseclas do Maduro? Não, isso não aconteceria, mas ficaria muito claro qual é a posição do Brasil e da Colômbia em defesa da democracia e contra essa farsa que aconteceu nas eleições venezuelanas. Isso vai acontecer? Infelizmente não. Os dois vão falar sobre isso, vão falar que tipo de pressão podem colocar sobre o Maduro, mas não esperem uma posição mais forte do ponto de vista público, pelo menos. Com relação à reunião de hoje, a gente tinha antecipado parte disso ontem, como você lembrou, e o presidente Lula foi um passo além, inclusive, sugerindo aí a criação de uma constituinte, vamos chamar assim, para revisão da Carta da ONU. Isso é uma proposta que pode avançar, mas a passos lentos. Por quê? Porque a questão da reforma da ONU hoje quase um consenso. Muita gente diz que isso precisa acontecer, porque de fato a organização vai fazer 80 anos. Ela foi montada num mundo em que nós tínhamos 51 países apenas representados na ONU, hoje temos quase 200, teria que muita coisa ser revista. A Carta da ONU, Tainá e Uribe, não fala, por exemplo, em meio ambiente, em mudanças climáticas, muito menos ainda, que é um termo muito mais recente, não fala em proteção do meio ambiente, não fala em combate à fome, por exemplo. Então, existem muitos aspectos que precisam ser, de fato, revisados. Foi um passo importante hoje, a realização dessa reunião na sede da ONU, por todos esses países do G20. Esse documento que todos eles concordaram é um passo importante, mas agora é que começa uma batalha de fato, porque cada um dos países tem uma visão diferente de como deve ser essa nova ONU.